quebrar a conservação da energia, e até mesmo mudar a velocidade da luz. Hoje vamos falar da poderosa teoria da dupla relatividade restrita. O físico Amelino Camélia introduziu uma energia extra na relação energia-momento da relatividade restrita, quebrando a transformação de Lorentz e, assim, rompendo a lei da conservação da energia, redefinindo em seguida a forma de expressar a velocidade da luz, e tornando possível que ela se modifique, revelando à humanidade uma pequena parte da estrutura quântica do espaço-tempo. Para compreender a dupla relatividade restrita, começamos pelas transformações de Galileu entre referenciais. A versão mais antiga da relatividade foi proposta por Galileu há mais de 400 anos. Galileu percebeu que o movimento é, em essência, relativo, e formulou o famoso princípio da relatividade galileana. Esse princípio afirma que as leis da física devem ser as mesmas em todos os referenciais inerciais. As leis da física não se importam com quão rápido um referencial inercial esteja se movendo. Por exemplo, em um trem que se desloca com velocidade constante, você joga uma bola em direção ao chão do vagão. A queda vertical da bola não sofre nenhuma influência do movimento do trem. Não importa quão grande seja a velocidade do trem, o resultado é sempre o mesmo. Isso mostra que, na relatividade de Galileu, os referenciais inerciais perdem o conceito de repouso absoluto. Meio século depois, a relatividade galileana tornou-se a base da mecânica newtoniana, mudando completamente o rumo da ciência humana. Mas a relatividade de Galileu também tem falhas. Por exemplo, foi demonstrado que ela é incompatível com a eletrodinâmica descrita pelas equações de Maxwell em meados do século XIX. O perspicaz Einstein percebeu onde estava o problema. Ele acreditava que a velocidade da luz também fazia parte das leis da física. Portanto, medir a velocidade da luz em qualquer referencial inercial deveria sempre produzir o mesmo resultado. Assim, Einstein desenvolveu a relatividade restrita. Na relatividade de Galileu, basta somar a velocidade do referencial a outras velocidades, para transformá-las em velocidades em outro referencial. Essa transformação é chamada de transformação de Galileu. A transformação de Galileu tem um problema grave. Ela permite facilmente que a velocidade de um objeto ultrapasse a velocidade da luz. Na relatividade restrita de Einstein, isso é resolvido ao introduzir um fator adicional no processo de transformação entre referenciais, de modo que nenhuma velocidade possa ultrapassar a velocidade da luz. Essa transformação é chamada de transformação de Lorentz. 10 anos após a publicação da relatividade geral, surgiu a mecânica quântica, mas logo apareceu um novo conflito. A relatividade geral e a mecânica quântica pareciam completamente incompatíveis, assim como havia acontecido antes entre a relatividade de Galileu e a eletrodinâmica. Os esforços para resolver esse conflito deram origem à pesquisa em teorias de gravidade quântica, incluindo a teoria das supercordas, a gravidade quântica em loop, entre outras. Assim como Einstein reexaminou a relatividade de Galileu, quando os físicos reavaliaram a relatividade de Einstein, fizeram uma descoberta surpreendente. Na relatividade existem duas constantes fundamentais. Uma é a velocidade da luz c, a outra é a constante gravitacional g. Com o desenvolvimento da mecânica quântica, surgiu uma nova constante natural, a constante de Planck h. Quando combinamos habilmente essas constantes, obtemos diversas unidades de Planck, como o tempo de Planck, o comprimento de Planck e a massa de Planck. Essas unidades de Planck nos dizem em que ponto a mecânica quântica e a relatividade geral se encontram, ou, em outras palavras, em que escala observamos efeitos quânticos no espaço-tempo. A mecânica quântica nos diz: quanto menor a distância que queremos sondar, maior a energia necessária. E a relatividade geral nos diz que a energia curva a estrutura do espaço-tempo. Portanto, em uma certa região do espaço-tempo em uma determinada escala, para sondar essa região, a energia necessária deve atingir um limite extremo. Nesse ponto, a densidade de energia será tão grande que distorcerá o espaço-tempo o suficiente para formar um buraco negro. A escala em que isso acontece é chamada de comprimento de Planck, aproximadamente 1,610 sobrescrito 3 metros, e a energia necessária para sondar esse tamanho é a energia de Planck, aproximadamente 1,95610 sobrescrito 1 GeV. Quando os físicos reexaminaram a relatividade restrita, eles descobriram algo interessante. Além da velocidade da luz, o comprimento de Planck também não muda nas transformações entre referenciais. O raciocínio deles é o seguinte: a relatividade restrita nos diz que comprimentos ao longo da direção do movimento parecem menores. Isso é a contração de Lorentz. Se isso se aplicasse ao comprimento de Planck, então o comprimento de Planck não poderia ser uma propriedade quântica fundamental do próprio espaço-tempo. Além disso, se o comprimento de Planck em um referencial dependesse da velocidade relativa do referencial, isso significaria que o comprimento de Planck só mudaria na direção do movimento. Ou seja, o comprimento de Planck capaz de transformar o espaço-tempo clássico em quântico dependeria da direção do movimento do referencial, o que é extremamente estranho. Além disso, o comprimento de Planck é definido por três constantes fundamentais invariantes. Portanto, para qualquer referencial, as constantes de Planck nos outros referenciais também devem ser invariantes. A transformação de Lorentz é uma correção da transformação de Galileu. Na transformação de Lorentz, a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais. Os físicos então se perguntaram: se existisse outra correção,
que mantivesse o comprimento de Planck invariável em todos os referenciais. O que aconteceria? Eles encontraram essa possibilidade em um artigo, publicado em 2000 pelo físico italiano Amelino Camelia, chamado de dupla relatividade restrita, abreviado como DSR, em sua versão moderna. Na prática, essa teoria substitui o comprimento de Planck pela energia de Planck como invariante. A energia de Planck é a energia necessária para sondar o comprimento de Planck, e está ligada a ele por uma fórmula simples. Se conseguirmos manter a energia de Planck independente da velocidade, então estaremos fazendo o mesmo com o comprimento de Planck. Como estamos falando de energia, podemos usar a equação de Einstein para relacionar energia, massa e momento. Aqui você certamente se lembra da famosa equação massa-energia, I igual a mc ao quadrado. Mas, na verdade, sua forma completa é esta. Ela afirma que a energia de uma partícula é igual à energia equivalente de sua massa de repouso, mais a energia associada ao seu momento. Essa expressão também é chamada de relação de dispersão relativística. Lembre-se de quando a transformação de Galileu evoluiu para a transformação de Lorentz. Um fator adicional foi introduzido na relação de transformação, o fator de Lorentz, que só se torna significativo quando a velocidade se aproxima da velocidade da luz. De forma semelhante, podemos adicionar um fator à relação de dispersão, que se torna importante quando a energia se aproxima da energia de Planck, conhecido como MDR. Ele inclui a razão entre a energia da partícula e a energia de Planck. Quando a energia está muito abaixo da energia de Planck, o termo de correção se aproxima de zero, e recuperamos a relação de dispersão original da relatividade restrita. Assim como, em velocidades muito menores que a da luz, a transformação de Lorentz se reduz à transformação de Galileu. Quanto maior o expoente n no termo de correção, mais próxima a energia do sistema está da energia de Planck, e o coeficiente eta controla a intensidade total da correção. Se o termo de correção no MDR começar a se tornar cada vez mais significativo em comparação com a relação original, isso significa que a conservação de energia e momento que conhecemos já não é mais válida. Por quê? Sabemos que na física existe um famoso teorema matemático chamado Teorema de Noether. Ele afirma que toda simetria corresponde a uma lei de conservação. Na relatividade restrita, a transformação de Lorentz corresponde à simetria de Lorentz, e o resultado direto dessa simetria é a conservação da energia e do momento. Se a relação de dispersão derivada da transformação de Lorentz muda, isso significa que a simetria de Lorentz foi quebrada, e, portanto, a conservação de energia e momento que ela determina também será quebrada. Na relação de dispersão modificada, a quebra da conservação de energia e momento significa, na verdade, que podemos obter uma simetria e uma quantidade conservada ainda mais fundamentais. Sabemos que a conservação de energia e momento é absolutamente essencial para todo o desenvolvimento da física. Por exemplo, usamos essas leis para garantir como as partículas interagem na física quântica. A conservação de energia e momento não apenas determina como as partículas trocam energia e momento, mas também determina quais interações podem ou não ocorrer. Isso nos fornece um método experimental para testar a dupla relatividade restrita. Vejamos um exemplo. Um fóton virtual sem massa de repouso pode se transformar em um par de partículas materiais, um elétron e um pósitron, mas, devido à conservação de energia e momento, sem energia adicional, um único fóton não pode sofrer esse decaimento. Somente quando um fóton interage com outro fóton é que um par de partículas pode ser produzido, mas se a relação de dispersão modificada quebrar a conservação de energia e momento, então um único fóton poderia decair espontaneamente em um par elétron-pósitron. Atualmente, acredita-se que fótons e outros bósons sem massa são completamente estáveis em estado isolado. Se não fossem estáveis, poderíamos detectá-los experimentalmente. Claro que isso exigiria energias extremamente altas. Os termos de correção da relação de dispersão tornam-se importantes quando a energia se aproxima da energia de Planck. Por outro lado, esse tipo de transformação não lorentziana ainda pode ocorrer em níveis de energia muito abaixo da energia de Planck, embora com probabilidade muito pequena. Isso significa que, se a relação de dispersão modificada estiver correta, então, ao longo de tempos suficientemente longos, fótons de alta energia podem decair, ou seja, a distância que um fóton de alta energia pode percorrer no espaço antes de decair deve ser limitada. Ele não pode se propagar indefinidamente. Hoje, os físicos já observaram fótons de alta energia vindos de objetos astronômicos distantes, por exemplo, de explosões de supernovas na Via Láctea. Embora a probabilidade de decaimento espontâneo desses fótons seja muito pequena, durante a propagação ainda não podemos eliminar essa probabilidade mínima. As leis normais de conservação de energia e momento também proíbem um fenômeno, em que um elétron, sem interagir com outro objeto, emitiria espontaneamente um fóton. Esse fenômeno é chamado de radiação de Cherenkov no vácuo, mas, perto da energia de Planck,
A relação de dispersão modificada torna esse fenômeno possível. É claro que, até agora, os físicos ainda não observaram nenhuma evidência de radiação de Cherenkov no vácuo em observações astronômicas. Em algumas versões controversas da dupla relatividade restrita, um ponto debatido é que a velocidade da luz pode, na verdade, depender do comprimento de onda e da energia. Mas por que a velocidade da luz mudaria perto do comprimento de Planck, ou da energia de Planck? Os físicos redefiniram a velocidade da luz como a derivada da energia em relação ao momento. Na relação de dispersão modificada, vemos que a energia contém termos adicionais, que se tornam extremamente importantes em energias muito altas. Isso faz com que a derivada da energia em relação ao momento se desvie da velocidade da luz c. Portanto, se essa taxa diferencial define a velocidade da luz, então temos uma maneira de alterar a velocidade da luz em energias extremas. Ou seja, fótons de alta energia podem se mover mais rápido ou mais devagar que fótons de baixa energia, dependendo da natureza da relação de dispersão modificada. De qualquer forma, isso pode ser testado experimentalmente. Atualmente, os cientistas procuram pequenas variações da velocidade da luz em função da energia. O método é detectar a diferença no tempo de chegada à Terra de fótons com diferentes energias vindos do mesmo evento astrofísico distante. Por exemplo, explosões de raios gama são o resultado de explosões de supernovas. Elas produzem fótons gama de altíssima energia, assim como fótons de todas as outras energias mais baixas. Sabemos que todos esses fótons começam a viajar em direção à Terra ao mesmo tempo. Portanto, em princípio, os físicos deveriam ser capazes de determinar se fótons de maior energia se propagam a velocidades diferentes. Se isso for verdade, então os fótons de alta energia chegarão à Terra em tempos diferentes dos fótons de baixa energia. Até hoje, a explosão de supernova de maior energia detectada foi o evento de raios gama 221009A em 2022. No entanto, até o momento, os experimentos ainda não encontraram nenhuma evidência de relações de dispersão modificadas da dupla relatividade restrita. Mas isso não é surpreendente. Em condições normais, ainda temos E igual a mc². Na escala de Planck, a quebra da simetria de Lorentz por mecanismos quânticos potenciais continua sendo um problema que os físicos ainda não compreendem completamente. Além disso, para os métodos experimentais e níveis de energia atuais, os termos de correção necessários na relação de dispersão são pequenos demais, muito pequenos para serem facilmente detectados. Mas as possibilidades surpreendentes reveladas pela dupla relatividade restrita ainda levantam um véu misterioso sobre a estrutura quântica do espaço. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.